As coberturas desse produto, elas são, de forma muito generalizada, dividida em dois blocos, a cobertura de MIP e de DFI, onde MIP a gente está falando aí de morte e invalidez permanente do adquirente, do financiamento imobiliário, então está voltado para essa parte de vida da pessoa. Enquanto o DFI, a gente está falando aqui de dano físico ao imóvel. Então está se falando a cobertura do bem do agente financeiro, que no final do dia ele é o proprietário legal. Tá? Então, o objetivo da cobertura do DFI é preservar essa garantia do agente financeiro ou estipulante, assim mais comumente falado. Tá? Da cobertura de MIP, a gente tem alguns pontos que vale a pena destacar. Tá? O grande objetivo da cobertura de MIP é a quitação da dívida do segurado, ou seja, aquela pessoa física que pegou o crédito de financiamento na hora do sinistro, ou seja, aconteceu a morte ou a invalidez permanente, a quitação do saldo é feita diretamente ao agente financeiro. Então, liquida-se o financiamento e, automaticamente, o agente financeiro transfere a propriedade legal do imóvel ao adquirente daquele crédito, tá? Então, só vale a pena ressaltar que esse saldo devedor é na data do sinistro que falta ser ainda liquidado do contrato de financiamento, tá? Então, ele está intimamente ligado ao contrato de financiamento imobiliário, ou não necessariamente imobiliário, mas também ou empresarial. A gente está falando aí de compras de imóveis não residenciais, está falando de compra de terreno ou lote. Normalmente se conhece como lotes, né? Mas está acessado nessa cobertura de MIP, ok? Segurados, como eu já havia até falado, pode ser a pessoa física ou jurídica que contraia esse financiamento, ok? O beneficiário, só recapitulando, é o próprio estipulante ou subestipulante. Tem situações que a gente tem a figura do subestipulante, tá? Quando se fala, por exemplo, de uma construtora que tem a matriz e tem as filiais. Então, as filiais, elas podem ser entendidas como a subestipulantes no contrato. Ok? Detalhes aqui da cobertura de MIP. A cobertura de MIP ela tem dois eventos que são cobertos, que é a morte do segurado por decorrência de causas naturais e ou acidentais. Enquanto o evento de invalidez, ele precisa ser um evento de invalidez permanente que é causado por acidente pessoal ou por doença que causa incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laborativa principal do segurado. Tá? Então, são esses dois eventos que cobrem a cobertura de MIP. E quando a gente está falando aqui da cobertura de DFI, o objetivo é exatamente garantir o pagamento de possíveis indenizações por ocorrência de danos, riscos ao imóvel, desde que previsto e coberto na apólice. Então, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre quais são os eventos exatos que compõem essa cobertura, tá? Então, essa cobertura, na verdade, ela pode ser acionada em alguns momentos da contratação, desde a construção até a fase do imóvel propriamente já pronto, já entregue ao adquirente final. Tá? Então, ela pode ser acessada em vários momentos. Tá? E, da mesma forma, os segurados também podem ser pessoa física ou jurídica. Uma empresa ela pode comprar imóveis não residenciais para uso, logicamente, comercial e podem acessar a apólice habitacional, desde que tenha um contrato de financiamento atrelado a esta operação. E, mais uma vez, o beneficiário também é o estipulante ou o financiador do imóvel daquela propriedade comercial. Porque, no final do dia, essa pessoa que cede o financiamento, ela é efetivamente a proprietária legal do imóvel. Tá? Aqui a gente coloca para vocês quais são os principais eventos que são acionados pela cobertura de DFI. Riscos cobertos: incêndio, raio, explosão, o vendaval, desmoronamento parcial, o desmoronamento total do imóvel, ameaça de desmoronamento, também é um risco coberto, destelhamento, também é um risco coberto,
inundação ou alagamento. Também são eventos que estão cobertos pela cobertura de DFI, tá? O que a gente pode falar aqui como riscos excluídos imediatamente dessa operação? Isso não é necessariamente pré-requisito da Excelsior, mas isso é um pré-requisito de mercado para as seguradoras que atuam com o produto, tá? Então, por exemplo, a falta de conservação é um risco excluso no produto habitacional, assim como em outros produtos que comporta esse tipo de evento, né? O desgaste natural pelo uso do imóvel também é um outro evento que está excluído de cobertura. Vício de construção também é um risco excluído da cobertura, até porque a gente sabe que vício de construção ele está atrelado a uma responsabilidade imediata do construtor. Então, a apólice, de acordo com a SUSEP, ela não permite esse evento como evento coberto pela apólice habitacional. E recuperação de danos sem autorização prévia da seguradora. Tem uma exceção aqui, nesse item, a recuperação de danos sem autorização, que o destelhamento, por exemplo, ele é um risco que ele vai estar coberto mesmo que o segurado corrija o dano antes de uma autorização da companhia, porque isso, logicamente, vai evitar um agravamento ao risco. Então, isso é um risco que foge à exceção dos riscos exclusos, tá? Logicamente, quando a gente está falando aqui de riscos cobertos, no momento da regulação do sinistro, quando a equipe avalia a documentação, a comunicação, os dados do sinistro, gera-se um TRC, que é o Termo de Reconhecimento de Cobertura. E, logicamente, o TRC ele só vai ser gerado, essas avarias só podem ser causadas por riscos gerados por causas externas, né? Então, isso é regra geral de seguro. No empresarial, por exemplo, essa é a mesma regra. Enquanto que nos riscos exclusos, né, do contrato, da cobertura, a gente está falando aí de um TNC, Termo Negativo de Cobertura. Avaliou-se o risco, a comunicação do sinistro, juntamente com a documentação apresentada, identificou que não existe cobertura, automaticamente será gerado um termo de negativo para aquele risco, tá? Para aquela cobertura. Vivi está sinalizando que tem uma pergunta. Fica à vontade, Vivi. O Luiz Carlos, ele pergunta o seguinte: um exemplo de financiamento imobiliário junto à Caixa, o habitacional das seguradoras parceiras, como ofereceu da Excelsior? Perfeito, excelente pergunta, viu, Luiz? Obrigado. De fato, é um ponto que a gente vem trabalhando, porque, de fato, é uma verdade que você acabou colocando aqui para a gente, foi uma excelente colocação, tá, Luiz? A Caixa Econômica, no momento que ela cede o crédito de financiamento a uma construtora, por exemplo, ela já embute aí nesse processo o seguro habitacional. O fato é, o crédito que a Caixa Econômica cede às construtoras, por exemplo, ela não cede 100% do crédito. Então, existe um resquício de risco que a construtora irá absorver durante esse processo de financiamento. Até mesmo antes da entrega da unidade habitacional, o imóvel, ela tem um risco dentro de casa. Então, nesse espaço de tempo, a gente consegue acessar com a nossa apólice habitacional, ou seja, gerando uma cobertura complementar ao risco da própria Caixa Econômica Federal. Tá? Então, essa é uma forma de a gente acessar e oferecer o nosso produto, tá? Eu não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, Luiz. Por favor, sinaliza lá no chat para a gente, tá? Perfeito. Eu vou continuando, Vivi. Se por acaso não foi respondido à altura da pergunta do Luiz, a gente retorna, tá? Vigência é muito simplificada, é regra geral de seguro, tá? Com uma observação, que a vigência desse produto, ele está diretamente atrelada à vigência, ao vencimento do contrato, né? Ou seja, enquanto existir o financiamento imobiliário, precisa obrigatoriamente, por força de lei, a existência do seguro habitacional atrelado a essa operação, tá? Diferentemente da contratação de um seguro residencial que é facultativo. Então, eu decido fazer hoje, no próximo ano não renovar e está tudo certo. Aqui é diferente. Aqui
o órgão que entrega o crédito, que cede o crédito de financiamento, ele é obrigado a ter como segurança uma apólice habitacional. Tá? Essa é só uma observação que vale a pena repassar para vocês. No processo de comercialização, a gente tem alguns pilares, principalmente no processo de aceitação. Tá? Então, é facultado a seguradora, por força normativa, a gente está falando aqui da resolução CNSP 447, que dá a prerrogativa da companhia decidir se ela irá solicitar DPS, ou seja, Declaração Pessoal de Saúde, daquelas operações que estão sendo alvo de negociação. Tá? Em regra, é um item importante para que se seja solicitado numa negociação, não necessariamente na negociação, mas no processo de aceitação do risco após o contrato fechado, é importante a figura desse documento, tá? Mas existe sim possibilidade de alguma negociação específica, onde a gente consiga entender com muita profundidade o risco que está sendo absorvido pela companhia, a dispensa da DPS. E, logicamente, tem uma série de requisitos. Por exemplo, valores de risco, qual o perfil exato das pessoas que estão adquirindo os imóveis. O Souza deu uma travada. Tudo isso. Mas voltou. Travou de novo. Espera aí. Enquanto o Souza não volta, que o Souza deu uma travada, vamos ver aqui. Assim, estou vendo aqui muitas perguntas no chat sobre cadastro na Excelsior, tá, gente? Então, para se cadastrar, é só acessar esse link que está aqui passando na tela. Tem na descrição do vídeo também. É o cadastro.baeta.com.br/Excelsior. Você vai lá, é o cadastro online, 100% gratuito, com suporte 100% gratuito da Baeta, tá? Souza travou de vez, Viviane. Você está vendo aí, né? O meu não travou, o dele travou. Tá. Você tem a apresentação aí? Se quiser, você e o Souza podem dividir a mesma tela. Tá. Enquanto isso, gente, é o seguinte: quem ainda não segue aqui o nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, porque toda semana a gente tem treinamento e aí você fica sabendo em primeira mão antes de todo mundo, tá? Olha o Souza aí. Souza reapareceu, hein, Souza? Agora está voando. Olha só. Você tem a apresentação aí? Agora está voando. Voltei. Vem cá. Você consegue botar a apresentação aí? É melhor passar para você, Vivi, a apresentação. Não está visualizando a apresentação, né? Não, caiu junto com o teu lá. Você consegue abrir aqui a sua apresentação? Pessoal, corretores que estão assistindo aqui, tem alguma questão, alguma dúvida? Ibex já falou sobre financiamento imobiliário junto à Caixa. Enfim, acho que agora é um momento para, se aparecer pergunta, para a gente responder, enquanto o Souza coloca aí na tela o PowerPoint de novo, tá? Foi, peraí. Tá na tela, Souza. Agora tem que só liberar teu microfone que você botou no mudo. Perfeito. Tá me ouvindo agora? Tô. Agora é só botar lá na tela. Isso. Voltei aqui para a apresentação. Espera aí. Tira do modo
a Apresentação. apresentação e coloca de novo, por favor, só para ver se vai aqui. Agora coloca, por favor, no modo apresentação. Modo apresentação Pronto, ativado. foi. Pessoal, mas eu peço desculpa aí. Esse Nada, transtorno, isso a minha é máquina acabou normal. enguiçando aqui. Ao vivo é complicado, né? Não, aí isso é normal. Quem acompanha a gente aqui há muito tempo já viu que tiveram situações bem mais complicadas que essa. Aí foi facinho. Tá bem. Então, eu estava falando aqui, pessoal, sobre o processo de comercialização ou contratação da pólice habitacional, tá? E eu parei exatamente no ponto de inspeção, que é um item que também é muito facultado à companhia a realização de inspeção para aceitação do risco ou de monitoramento daquele risco, tá? Então, a depender também da negociação, é possível que a gente dispense essa vistoria, essa inspeção, tá? Como é que a gente, falando agora de preço do seguro, como é que a gente chega a precificar o risco? A fórmula é muito simplificada de se calcular. A gente está falando de entendimento, de acesso à informação do montante de risco, a gente está falando do montante de saldo devedor daquela operação, daquela carteira, e vai simplesmente aplicar uma taxa que será negociada entre as partes e estará pactuada em contrato. Então, daí, eu aplicando essa fórmula, a gente vai ter o prêmio da cobertura de MIP. E da mesma forma, a gente vai ter, para aplicar e chegar ao prêmio da cobertura de DFI. Ou seja, a cobertura de DFI está diretamente ligada ao valor de avaliação do imóvel, tá? Daquele bem físico. Então, tendo o valor de avaliação de toda a carteira, será também aplicada uma taxa pactuada e teremos o valor do prêmio. Unificando, logicamente, os dois, a gente tem o valor cobrado mensalmente, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de cobrança mensal. Surgiu mais alguma pergunta? Tá. Veja com o Miguel, por favor. Então, tipo de risco, a gente coloca essa informação aqui que é bem importante, tá? Que o seguro habitacional, ele é considerado primeiro risco absoluto, tá? Então, não vai ter aplicação de qualquer rateio na hora que existir um sinistro concorrendo com qualquer outra cobertura através de algum outro produto, tá? Então, ele é primeiro risco absoluto. Primeiro será acionado a cobertura do produto habitacional. Sinistro. O processo de sinistro também é simplificado, tá? A partir do momento que aconteceu o evento, o segurado, ou seja, a pessoa que adquiriu o imóvel, o bem que está financiado, irá informar o fato ao agente financeiro, o estipulante, assim mais conhecido, e este irá reportar as informações à seguradora. Porque, em regra, toda a comunicação da companhia Excelsior com o segurado é por intermédio do estipulante, tá? Inclusive, a resolução 447, ela prevê essa necessidade, tá? Comunicação através da seguradora com o segurado são por raras exceções, tá? Então, em regra, de fato, é essa prática que a gente adota, é nos comunicarmos diretamente com o agente financeiro. O estipulante é, de fato, a pessoa habilitada pelo segurado para fazer o recebimento das informações de sinistro e intermediar toda a apresentação de documentação e acompanhar, logicamente, o processo de regulação até a sua efetiva liquidação, tá? Uma informação bem importante, principalmente na cobertura de MIP, quando a gente está falando de composição de renda, ou seja, tem um casal que financiou o imóvel e cada um tem a participação naquele financiamento. Vamos colocar aqui em números muito simplificados, até para facilitar a minha explicação. Um casal, cada um participa com 50% da sua renda para o financiamento de um apartamento. Então, na hora de uma liquidação de sinistro, seja por morte ou seja por invalidez permanente, a liquidação será proporcional àquele percentual de participação na composição de renda para a compra daquele imóvel, tá?
Então, será baixado o percentual e o restante, ele automaticamente se tornará os 100% de saldo devedor daquele momento para frente, tá? Diferente da cobertura de DFI. A cobertura de DFI, ela é preservada desde o início da operação até o final do contrato. O valor de avaliação do imóvel, ele tende normalmente a subir e não a baixar, assim como acontece na cobertura de MIP, em função do saldo devedor. A partir do momento que se paga as parcelas do financiamento, existirá amortizações no contrato de financiamento e esse saldo devedor ele vai reduzindo até chegar ao momento de ser efetivamente liquidado, caso não ocorra nenhum evento de sinistro, tá? Perfeito. Souza, tem uma perguntinha aqui. Perfeito. Tem a perguntinha do Jossano Vesaro, ele está perguntando se tem aceitação para empresas em condomínio fechado empresarial. Se tem aceitação para empresas de condomínio fechado, é isso? Eu acho que eu não entendi bem a pergunta. O condomínio ele está sendo construído e tem imóveis em comercialização com as pessoas físicas, é isso? Seria essa pergunta? Vamos fazer essa pergunta aqui para o Jossano. Jossano, explica melhor qual é a sua pergunta, por favor, aqui no chat, que aí a gente puxa a pergunta de novo, tá? Vou dar um alô aqui, desculpa, vou dar um alô aqui para o Antônio Sérgio, que está falando que está em Manaus assistindo a gente. Olha que Trabalha massa. há 13 anos na colaboração do Amazonas no setor de seguros. Parabéns aí, Antônio. Que legal, parabéns. E aí, Souza, é o seguinte, vamos seguir enquanto o Jossano ele faz aí, elabora melhor a pergunta que a gente não entendeu, tá bom? Souza. Perfeito, a gente retorna lá. Souza, eu acredito que ele deva estar se referindo à construção em condomínio, cara. Construção que hoje é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de Obrigado, construção. Gerson. Legal aí você também esclarecer a galera. Isso, sendo nesse sentido, tá, Gerson? Obrigado aí pela colaboração, muito boa. Hoje está muito comum a construção de imóveis com venda compartilhada, ou seja, tem um imóvel, um condomínio que está sendo construído e aquelas unidades são comercializadas para diversas pessoas, em regra até 4 pessoas, tá? Sim, o produto, se for nesse sentido, o produto habitacional cobre esse tipo de operação, porque o objetivo também é para imóveis não residenciais, ou seja, eu estou comprando apenas para investimento, eu vou locar aquele imóvel em algum momento. É possivelmente encaixado nesse produto, tá? Como é que é o processo de regulação de sinistro eventual? Entende-se que se tem um imóvel sendo comercializado nessa situação e 4 pessoas estão comprando, então automaticamente a gente entende que 25% é o risco de cada pessoa que está envolvido naquela operação. Então a indenização será proporcional a esses 25% de cada pessoa envolvida. É como se fosse uma composição de renda no processo de financiamento convencional. Ela funciona nessa modalidade, tá? Então, perfeito. Ele até falou aqui, empresa situada em condomínio com várias outras empresas, com portaria, vigilância e tal. Não, o grande objetivo do seguro habitacional é dar segurança à operação de financiamento, tá? Não sei se eu estou bem entendendo a pergunta do rapaz. Desculpa, eu esqueci o nome dele. Jossano. Então, Jossano, o grande objetivo do seguro habitacional é dar esse calço, digamos assim, essa sustentabilidade à operação de financiamento, tá? Então, se não existe um financiamento, é apenas a construção de um condomínio, da recepção, por exemplo, a área comum não teria uma efetiva cobertura, porque a gente não está falando de uma unidade que será habitada de alguma forma, seja por locação ou seja pelo próprio proprietário, tá? Então, eu não sei se eu estou entendendo muito bem a tua pergunta, tá? Mas o grande objetivo do seguro habitacional é dar sustentabilidade às operações de financiamento, tá? Perfeito. Vamos seguir.
Foi respondido, né? E se for o caso, os nossos contatos estarão ao final da apresentação, tá? Podem fazer contato conosco, não tem nenhuma dificuldade de a gente atender, para esclarecer com mais detalhes, tá? De repente, numa conversa por telefone que seja, a gente consegue entender um pouco melhor a colocação do Jossano e a gente pode efetivamente responder de forma mais precisa, tá bom? Falando aqui sobre o item cobrança, o faturamento, no produto habitacional ele ocorre de forma mensal, tá? Significa dizer que mensalmente a gente recebe do estipulante as informações dos contratos ativos, das novas comercializações, dos contratos encerrados, e a gente recebe isso através de um layout pré-definido entre a companhia Excelsior e o estipulante. Automaticamente a equipe de operação faz todo o processamento, gera-se a fatura mensal e envia ao estipulante, tá? Então é uma apólice aberta de movimentação, ou seja, o estipulante vai precisar mensalmente falar para a gente qual é o risco real que ele tem naquele mês, através das movimentações de entradas e saídas, tá? Então esse é um ponto que a gente costuma trazer, porque é um pouco diferente dos demais produtos, que é uma fatura fechada, eu divido isso em 12 meses, por exemplo, e eu vou pagando aquele valor fixo. Não, aqui é um valor variável, a depender da movimentação de entrada e saída de operações, tá?